A paz do Senhor Jesus. Eu sou o Matheus de Oliveira e eu tenho uma pergunta para te fazer. Você acha que Deus está te ouvindo? Eu vou contar uma história agora para você entender melhor essa pergunta. Existe um homem que trabalhava numa empresa muito grande e há muito tempo que ele não tirava férias. Então seu chefe, vendo essa situação, resolveu chamar ele no escritório dele e falou assim: tire uns dias de férias, tire um mês de férias e vá viajar, curtir com a família. Chegando em sua casa, ele reuniu a família e falou assim: gente, eu vou para a Europa. Eu quero ir para a Europa, então eu vou reservar minha passagem. Mas como o dinheiro era curto, ele resolveu ir sozinho. Então ele comprou a passagem, chegou no dia, foi no aeroporto. Chegando no aeroporto, cumprimentou a aeromoça, sentou ali na poltrona e começou a ouvir a sua musiquinha. E foi se passando as horas, até que em um momento o avião já se encontrava no meio do oceano. Ele, olhando pela janela do avião, ele viu uma fumaça. As bobinas do avião se fundiram e o avião começou a cair, porque o piloto não tinha mais controle, porque o painel de controle ali deu pane e o avião se colidiu com o mar e ele se fez em pedaços. Só que pela graça e misericórdia de Deus, o homem conseguiu se segurar em uma plataforma que tinha boiado ali pelo mar e ele foi o único que sobreviveu. Então ele, ali em cima dessa plataforma, foi remando com suas próprias mãos até encontrar uma ilha. Nessa ilha ele chegou e a primeira coisa que ele fez foi ajoelhar e falar: Deus, obrigado, pois eu fui o único sobrevivente desse avião e o Senhor me livrou e até aqui o Senhor me ajudou. Assim que ele fez essa oração, ele se levantou e foi procurar alimentos. Subiu em um coqueiro, buscou ervas, frutas e fez lanças com madeiras e começou a pescar. Mas de repente ele viu que tinha muitos alimentos já. Então o que ele fez? Ele se ajoelhou novamente e falou assim: Deus, muito obrigado, pois o Senhor me livrou da morte e agora me deu alimento para comer. Então ele se levantou e começou a pegar madeiras, folhas de bananeira para montar a sua cabana. Não era uma casa, mas sim uma cabaninha muito simples, onde ele poderia se proteger da chuva, do frio e de animais selvagens. Então, quando ele construiu essa pequena cabana, ele se ajoelhou novamente e falou: Deus, muito obrigado, pois o Senhor permitiu que eu fizesse essa cabana e não passasse frio, não morresse pelos animais selvagens e não ficasse na chuva se molhando. E então ele dormiu. Ao amanhecer, ele acordou e resolveu ir pescar novamente, porque os peixes que ele havia pescado haviam se acabado. Então ele foi lá para a prainha e no meio do mar começou a jogar as lanças e pescou. E assim que ele pescou, ele se deu conta que voltou com a janta e com o almoço. Aí ele se ajoelhou e ele falou: Deus, muito obrigado, pois agora eu tenho o almoço e a janta. Então ele pegou aqueles punhados de peixes e foi em direção à sua cabana. Chegando na sua cabana, ele viu uma fumaça incontrolável, muito alta, que não se dá para medir. E quando ele viu, acredite ou não, a cabana dele pegou fogo. E quando essa cabana pegou fogo, não sobrou nada dessa cabana. Pois então ele voltou correndo para a praia, furioso, e falou assim: Deus, você não está comigo? Deus, você me abandonou? Poxa, Deus, eu fiz com meus esforços, eu me esforcei para pegar alimento, para pegar essa cabana, agora o Senhor faz isso comigo? E isso, ele já estava ajoelhado, se debatendo, chorando, angustiado, até que de repente alguém coloca uma mão em seu ombro. Ele, desesperado, assustado, pois ele estava sozinho naquela ilha. Ele olha para trás e vê um homem trajado e uniformizado de marinheiro. O marinheiro falou: vamos. E ele, olhando, espantado, e falou assim: quem é você? Como você sabia que eu estava aqui? Aí o marinheiro falou: nós estávamos navegando pelo mar até que vimos uma fumaça subir. Achamos estranho, só que vimos que essa fumaça soltava um sinal. E era o sinal de SOS, era um sinal de socorro. Então recebemos a sua mensagem e viemos te ajudar. Ele ficou perplexo com essa situação, porque não foi ele que mandou esse sinal de fumaça e SOS e socorro. Enquanto ele estava ali tentando entender aquilo, os marinheiros foram
pegaram ele pelos braços e levou ele para o navio. E chegando lá no barco, se ajoelhou e falou: Deus, muito obrigado, pois o Senhor me ajudou. Me desculpa por ter questionado o Senhor, me desculpa por ter duvidado de Ti. Qual que é a conclusão dessa história? Muitas vezes nós temos cabanas em nossas vidas. E essas cabanas nos traz conforto. Só que, infelizmente, é um falso conforto. E agora eu vou dar um exemplo para você. Às vezes Deus te coloca num emprego que você pediu tanto, só que você se acomodou. Você saiu da presença de Deus, você parou de fazer a obra de Deus. Então Deus vê que isso daí é um falso conforto para a sua vida. Então Ele vai lá e queima a sua cabana, para que volte na presença dEle e fazer a vontade dEle. Às vezes, você poderia ter muitos amigos, só que de repente essas pessoas começaram a ser falsas com você, começaram a se distanciar de você, você não estava entendendo. Mas só que pense nisso como um projeto de Deus na sua vida. Todo esse processo de dificuldade que passamos em nossa vida é para que nós chegamos na onde Deus quer que nós chegue. Deus, Ele quer o melhor para ti. Ele não quer uma simples cabana no meio de uma ilha, você sozinho e perdido. Só que para fazer a vontade de Deus, é preciso passar por um processo. No caso do homem, ele voltou e tudo aquilo que ele construiu foi por água abaixo, virou cinzas. E ele falou: Deus, você não está comigo. Deus, por que fizeste isso? Eu que construí. Só que Deus, Ele não quer que você construa as coisas com as suas mãos. Ele quer que você dependa dEle. Ele quer que você faça a vontade dEle para todas as coisas na sua vida. Na Bíblia fala: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Quando você pede bênção para Deus, Ele te dá. Mas só que você tem que continuar o mesmo servo de antes. Se você se acomoda, Deus, Ele vai tirar você desse comodismo e te colocar na vontade dEle. E não significa que a vontade dEle não seja boa, porque é boa sim, é boa, perfeita e agradável. Então que esta mensagem sirva de reflexão para a sua vida. Se você está passando por algum problema, entenda que isso tudo é um processo para chegar na bênção que Deus tem para você. Agora para de reclamar das coisas que você perdeu. Não sei se você perdeu o emprego, não sei se você perdeu amizades, não sei se você perdeu relacionamentos, mas só que entenda que isso tudo é um processo para chegar aonde Deus quer que você chegue. Deus tem promessa na sua vida. E fiquem capazes de Deus. E um grande abraço do Mateus.